no Salmo 24. Antigamente nas casas, as pessoas tinham o costume de colocar o Salmo 91 aberto, né? Na sua casa. Era tipo uma forma de proteção, né? Então o livro de Salmos é um dos livros mais conhecidos. Está no meio da Bíblia. E você bota lá no Salmo 24. Vai encontrando aí, vai dizendo amém. Amém. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Salmo 24 diz assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que te buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar. Senhor Pai, nessa manhã nós oramos e nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós e tenha misericórdia de nós. Abra o nosso coração nessa manhã para receber mais de Ti, para receber da Tua palavra. Ó Deus, que não sejam as palavras do Rafael, mas que sejam as Tuas palavras. Que não seja a minha expectativa, mas seja a Tua expectativa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Davi, ele escreveu esse cântico, né? E provavelmente quando ele escreveu esse cântico, era mais ou menos naquele momento que ele tinha acabado de vir da casa de Obed-Edom, trazendo a arca de Deus. Quem lembra dessa história? Acho que é 2 Samuel capítulo 7, mais ou menos 6. E foi mais ou menos essa história. A arca foi roubada pelo povo filisteu, né? Pelo povo inimigo. A presença de Deus era representada por esta arca. Então a presença de Deus foi roubada na mentalidade do povo de Israel. E nesse tempo, quando eles roubaram, começou a vir pragas sobre o povo filisteu, né? E quando eles colocaram lá a arca no local onde tinha outros deuses, quando eles iam neste local, as outras estátuas dos outros deuses, as estátuas dos outros deuses estavam caídas ao chão, prostradas diante da arca, né, que representava a presença de Deus. E eles ficaram muito assustados. E aí começou a vir pragas e doenças sobre aquele povo. E aí eles quiseram de uma vez por todas se livrar da arca, se livrar da presença de Deus. Primeira coisa que nós entendemos e vemos: onde há a presença de Deus, não há idolatria. Onde há a presença de Deus, o pecado não se sustenta. E aí eles pegaram e tiveram uma grande ideia de colocar essa arca sobre uma carroça, e os bois lá e tacaram lá, e o boi levou e tirou a arca daquele povo e levou. Então o povo achou a arca e colocou a arca na casa, deixou a arca e foi. E aí quando Davi soube da arca, ele correu atrás de pegar a arca. E aí ele fez a mesma coisa, colocou a arca sobre uma carroça, e aí ele veio trazendo. E Uzá, que era um sacerdote que estava lá ajudando a carregar a arca,
Quando a arca tropeçou, ele tentou segurar a arca, né? Tentou ajudar, e naquele momento ele foi fulminado, né? Ele morreu, deu um ataque no coração, ele morreu na hora. Estou conjecturando, né? Mas ele morreu, e Davi ficou muito preocupado. O que foi que eu fiz de errado? E aí eles pegaram a arca e colocaram na casa de Obed-Edom, e aí deixaram o templo lá. Depois Davi foi ouvir notícias que na casa de Obed-Edom estava havendo fartura, ele estava sendo muito abençoado. E olha que Obed-Edom não era levita e nem fazia parte, mas ele estava no meio do caminho e preferiu deixar a arca na casa dele. Quando Davi ouviu isso, ele ficou muito feliz e intrigado. Por que a arca lá na casa de Obed-Edom está trazendo bênçãos, e naquele momento que Uzá tocou na arca, morreu? Ele ficou intrigado. E ele ficou feliz, assim, vamos ter que trazer a arca de volta, né? E aí ele chegou na casa de Obed-Edom, e aí ele estudou um pouco na palavra. E aí quando ele foi buscar dessa vez, a primeira coisa que ele fez, ele tirou as vestes de rei e colocou as vestes de sacerdote. E aí ele foi buscar. Outra observação que a gente tem do que eu falei agora é: onde há a presença de Deus, a fartura de alegria, a bênção. Então faça da sua casa um lar de paz, um lar da presença de Deus. Amém? Então a gente já viu que onde há a presença de Deus, não há pecado, não há idolatria, não há falsos deuses. Eu não falo de idolatria em relação a você, as pessoas atrelam muito aos santos, às imagens, cultura. Não estou falando isso. A gente, de alguma forma, levanta outros deuses. Onde a gente coloca a nossa confiança, ali é o nosso Deus. Tem muita gente que confia nisso aqui, ó, pequenininho, mas é um Deus para ele. Porque todas as vezes que ele passa por alguma privação, ele não recorre a Deus, ele recorre aos seus recursos. E o nosso Deus, ele é um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Amém? Eu sou prova disso e você também. E aí ele foi buscar a arca na casa de Obed-Edom e ele trocou as suas vestes. Ele colocou as vestes de sacerdote e trouxe. E aí ele fez diferente, assim. E aí ele não botou mais na carroça. Ele colocou nos ombros. Ele colocou nos ombros de outros sacerdotes. Colocaram a arca no ombro e eles vieram. E eles davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paravam e sacrificavam um cordeiro, um boi. Imagine aí o tanto de boi que foi morto, né, nessa caminhada. Mas para Deus isso era uma grande oferta. Ele disse assim: além de eu fazer o que é básico, eu ainda vou dar um upgrade aqui. E aí quando foi chegando a arca lá em Jerusalém, e as pessoas se alegravam e adoravam ao Senhor, porque nada de mal tinha acontecido e realmente a glória de Deus voltou para Jerusalém. Só que tinha uma personagem aqui que era a esposa dele, Mical, que estava na janela. E ela começou a olhar para Davi e ela começou a achar engraçado a forma que Davi estava se comportando. Ela estava ridicularizando o comportamento de Davi, porque Davi estava pulando, saltando de alegria, estava tipo a gente aqui, né? Só que ele mais exagerado, né? Não estava mais com as vestes de rei. A Bíblia diz que ele tirou as suas roupas e ficou meio que desnudo lá na presença de todos, mas não para mostrar sua sensualidade, mas para dizer para todo mundo: olha, a minha posição perante a posição de Deus é nada. Então, o que Deus nos ensina também, aqui Davi nos ensina, é que um coração humilde e contrito na presença de Deus, o Senhor vem e se achega a ele. Mas o coração orgulhoso, que nem de Mical, que estava rindo dele, o Senhor nem chega perto. E eu acho interessante que Mical estava dizendo: como é que pode um rei de Israel ficar fazendo isso, né? Às vezes a gente faz aqui esse pequeno movimento de dançar aqui na frente, incentivar você a adorar o Senhor, é para quebrar um pouquinho do seu orgulho também. Às vezes as pessoas ficam lá atrás e dizem: para que isso, exagero? A gente está se comportando como Mical. Eu prefiro ser Davi, indo para frente, estou nem aí, eu quero atrair a presença dele, entende? E a gente vai sempre incentivar você a fazer isso. Quando você se sentir
algo ridículo, e tipo assim, se eu estou fazendo isso para a presença de Deus, eu vou fazer com mais força e mais intensidade, porque eu não estou nem aí porque o povo vai falar de mim. Eu quero é Deus. Não, essa música ali não viu, gente? E aí foi mais ou menos nesse contexto que Davi escreveu, e ele diz assim, ó: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele estava dizendo assim, ó: tudo que existe, tudo que o seu olho alcançar, tudo que você olhar e ver a criação, tudo é dele. Quando você olhar para o seu irmão, você vai dizer: você é dele. Quando você olhar para a sua casa e dizer assim: essa casa é dele. Tudo que tem aqui é dele, é para ele, é por ele. E aí você olha para a sua família, muitas vezes, aí você às vezes pensa: poxa vida, esse fulano de tal parece que se ele não tivesse nascido, seria melhor para a nossa vida. E a gente olha para outra pessoa e vê aquela pessoa em situação difícil, uma pessoa que dá trabalho, porque a gente sabe que a gente tem uns parentes que dá trabalho mesmo, e às vezes a gente condena a pessoa, às vezes a gente amaldiçoa as pessoas. E aí você tem que parar e pensar: essa pessoa aqui, o Senhor desejou ela, e essa pessoa é Deus. Então eu vou admirar essa pessoa, mesmo que difícil seja, mas eu vou amar essa pessoa porque foi da vontade de Deus. Amém? Então, ele diz assim, ó, lá no 2: porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ele diz assim, ó: tudo que está feito aqui foi feito por Deus. E lá no 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? E aí a gente traz a alusão que a gente cantou uma canção aqui, que Moisés diz assim, ó: eu vou subir a montanha. A gente cantou essa canção hoje, e falei em relação a isso, que quando Moisés subia ao monte, ele disse assim: pessoal, vamos com a gente, vamos subir o monte do Senhor. E aí quando o povo lá embaixo do monte olhava para o cume do monte, né, lá para o topo do monte, via voz de trovão, raios, e a presença de Deus, ele se manifestava daquela forma lá. E as pessoas: Moisés, vou nada, estou morrendo de medo aqui. Vou nada, não vou subir nada. E Moisés: vamos, gente, a presença de Deus, a glória de Deus é muito bom. E aí às vezes a gente está aqui no culto e a gente diz assim: gente, mergulhe no seu espírito, penetre aqui, feche seus olhos, né? Busca o Senhor, porque a presença de Deus, sentir a presença de Deus, não se compara a nada nessa nossa vida. Nem se você fizer algo assim, pular de paraquedas, fazer algo bem exagerado, não se compara à presença de Deus. Muitas pessoas passam uma vida toda na igreja, mas nem sequer sente a presença de Deus. Sabe por quê? Porque permanece mais de olho aberto que fechado. Porque de olho aberto você consegue só ver o natural, mas quando você fecha os seus olhos, você começa a mergulhar no espiritual. Quando você fecha os olhos, você não quer saber o que a pessoa está fazendo, mas você mergulha no seu íntimo, né? E você começa a ver Deus de outra forma. Eu estava até contando com o pessoal na célula, terça-feira, acho que foi uma terça-feira dessa que tem a célula, eu falei que lá na igreja que eu estava, muitos anos atrás, a gente fazia relógio de oração. A gente entrava sexta-feira de noite, depois do culto, e ficava até domingo, na hora do culto. Aí a gente ficava revezando, jovem, né? Quem não era casado? Eu não tinha menino, não tinha filho, não tinha nada, menino. Vamos para o Terminal de Siqueira, não vale tudo, topava tudo. Mas agora está muito mais pesado. E aí eu lembro naquela época, eu fui orar no meu relógio de oração, era 1 hora, era de 2 às 3 da manhã. E eu dobrei meu joelho lá e eu fui orar, eu comecei a fazer uma oração bem eloquente, né? Ó meu Senhor, meu Deus, ó meu Pai. Aí o Espírito Santo falou no meu coração e disse assim: não precisa disso. Eu conheço você, sei quem você é, eu sei que você é um rapaz muito legal, muito engraçado. Fique na sua. Aí chegamos cheio. E aí o Senhor veio com a presença. Foi nessa época que eu intercedi muito pelo meu casamento. Senhor, que dê tudo certo, papai. Aí eu casei e parei de ir. Eu quero conquistar bem sem parar de ir. Aí pronto, mas quem dava para deixar minha esposa não só não.
Então a gente precisa mergulhar na presença de Deus e subir a esse monte. E nessa manhã eu quero incentivar você a subir esse monte. E aí ele diz assim, os pré-requisitos para subir o monte, ele diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ele diz assim, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Tem várias formas de você sujar suas mãos. É ou não é? Você suja suas mãos com lama, com a sujeira do dia a dia. E aí teve o coronavírus, o pessoal passa álcool gel, passa álcool gel para sempre, e aí lá para limpar. Mas como eu posso sujar minhas mãos? Eu sujo as minhas mãos quando eu tenho uma responsabilidade sobre algo. Uma pessoa coloca algo sobre as minhas mãos e eu de alguma forma faço o que não é para fazer, né? Tem um filme muito legal, até incentivo os irmãos da igreja aqui, os homens, os varões valorosos, a assistir. Está no Netflix, o nome desse filme é Os Corajosos. Eu acho que a maioria já assistiu aqui. Os Corajosos, é muito bom. Tem uma cena lá que o mexicano está querendo um emprego lá, e aí o chefe dele, o emprego não, uma promoção. O chefe dele chama ele e diz assim, cara, eu vou te dar uma promoção, mas tu sabe, né? A gente precisa ter um acordo aqui. Quando você for preencher a ficha lá no estoque, você bota um valor diferente, algo a mais para beneficiar a empresa e tal. Top? Aí ele ficou todo... Você respondeu hoje não. Amanhã, 10 horas, você me responde. E aí ele ficou muito encucado com isso, com essa... Meu Deus, se eu não responder o que ele quer, ele não vai me dar promoção. Só que existem os valores que ele tem. Os valores que você tem, eles são inegociáveis. Rafael, eu tenho os valores. O que são os valores? Os meus valores, eles são imutáveis. Aconteça o que acontecer, ele não vai mudar. É os meus valores, são os meus valores. Então ele tinha os valores dele e ele estava com esse problema lá de dizer o que o chefe dele queria ouvir. E aí o chefe dele chamou no outro dia para conversar sobre o assunto e ele disse assim, ei, pensou? Aí ele disse, pensei. Não vou fazer o que o senhor quer, porque isso aí foge dos meus valores. Isso aí está errado para mim. E eu não vou fazer isso. E aí o chefe dele disse assim, é isso que eu queria ouvir. Isso era só um teste. E você agora foi promovido. Das 6 pessoas que eu chamei, você foi o único que acertou. E aí ele foi promovido, porque ele não negociou os valores dele. Mas possa ser que apareça oportunidade na sua vida para você sujar as suas mãos. E aí você vai ter que sujar as mãos ou não? Você vai fazer o que é certo e o que é errado, né? E aí ele fala sobre isso. Limpo de mãos. E ele fala puro de coração. Puro de coração é que você não... você faz as coisas sem querer esse benefício próprio. Sem querer que está no mesmo viés, né? Manter o seu coração limpo, sua mente limpa. É de você colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer assim, hoje eu fiz o que era correto. Hoje eu não fiz o que era errado. Sobre isso, né? Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quando a gente quer falar sobre alma vaidade, a gente está vivendo num tempo que as pessoas vivem muito no supérfluo, né? Se você abre seu aplicativo no Instagram, você começa a passar, você vê muitas pessoas vivendo muito no supérfluo, né? Às vezes eu estou em lugares, trabalhando, e aí chega um monte de jovem, eu disse assim, o pessoal do RBD chegou, né? Eu fico brincando. Chega um monte de jovens assim, naquele lugar, que é um lugar muito, muito legal, e aí eles passam 5 minutos, cada um pede uma água, uma coisa só, para poder tirar aqui umas 20 selfies, marcar o lugar, depois vai embora. Porque olha aí, fulano estava lá no lugar tal, bicho. Então elas vivem com sua alma na vaidade. Né? Eu fiquei muito preocupado quando eu vi um vídeo de um cara, um rapaz pergunta para a moça, né? Deus para você. Aí a moça, Deus. Ai meu Deus, o que é que eu vou falar de Deus? Ela estava lá. Eu fiquei preocupado com essa moça. Ela disse, Deus é o Criador, né? Deus é
Aí ele disse assim, a próxima pergunta ele disse assim, e TikTok para você? Tudo. TikTok é tudo para mim. Eu amo TikTok. Aí eu misericórdia, essa moça está mais perdida do que... O TikTok deve estar dando muito dinheiro para ela, né? E o pessoal ganha dinheiro, mas o mundo, irmão, está convergindo para isso. Para levar a nossa alma para a vaidade, para a gente esquecer cada vez mais de Deus. E lá no Mateus 24, ele fala que nos primeiros tempos as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, fartavam-se, ou seja, só ventre, o centro, eu, a minha vontade, meu querer. Isso é a vaidade. Quando você vive em função de si mesmo e nunca vive em função de outras pessoas, a sua vida vai se tornando cada vez mais vazia. Por isso que você tem que se dedicar a sua vida a servir alguém. Você precisa, né? Nem ser seu esposo, filhos, um parente, uma mãe, alguém que você possa servir para você dizer, poxa vida, eu não estou gastando a minha vida à toa. Porque vai marcar as pessoas. O que você vai fazer, a sua caminhada vai marcar as pessoas. Lá na frente as pessoas vão dizer, ei Rafael, eu me lembro. Até o menino que a gente estudou no workshop ontem, o menino veio tocar com aquela chuva dele aqui. Faz tempo que a gente conversa pelo Instagram e tudo. Aí ele disse, macho, eu era pequenininho, esse cara já tocava bateria, não sei o que. Aí ele me chamou de velho. Tocava bateria e tal, tocava muito bem, eu me espelhei nele e tal, queria tocar e tal. Aí os meninos tocam teclado. Até eu falei pra ele, você vai ganhar o prêmio, você tem que pegar teclado. Aí eu fiquei só cutucando ele, né? E ele é muito bom, mas a gente vai marcando pessoas com a nossa caminhada, com o nosso comportamento. Às vezes as pessoas, eu olhava para as pessoas que tinham filhos, meu irmão teve um filho, eu disse, mas esse cara é maluco, mas esse cara tem um filho, mas esse cara é doido. Meu Deus, uma época dessa tão difícil. Mas toda vez que eu olho na minha cabeça, o cara vai trabalhar, ganhar dinheiro, negócio de ter filho, minha cabeça. Aí eu, com 3. Gostei tanto de ter filho que eu queria. Mas o próximo eu vou adotar. A gente precisa viver em virtude de alguém, gente. A gente precisa servir as pessoas. Porque isso vai quebrando a nossa vaidade. Vai dizendo assim, olha, você não é o melhor não. E aí você precisa de pessoas também. Se eu falar aqui de quantas pessoas já me ajudaram aqui, só aqui na igreja. E eu faço questão de aperrear. Eu sou o cara que gosta de aperrear. O meu cunhado já não gosta, a de Daniel também não. Mas se eu puder contar com você, eu vou mandar um zap para você e vou dizer, ei, me ajuda aqui nesse negócio? Eu vou perguntar. Porque eu gosto de criar esses vínculos, essas conexões. A gente aperreando alguém, primeiro que vai pegar meu coração sempre vai dizer assim, ó, você não é a última Coca-Cola do deserto não, viu? Não é o último biscoito de morango recheado Chester não. Que tá, né? Ninguém gosta dele. Você não, você é o cara que precisa das pessoas. Né? E aí sempre os irmãos são usados por Deus. Eu até vou contar um testemunho bem rapidinho, eu me lembro que acho que eu contei aqui na igreja, desse negócio de você viver por fé. Estava tendo uma cena na igreja e todos os diáconos na época, e presbíteros, precisavam ir de paletó. Eu não tinha paletó. E aí lá em casa morava um rapaz que até morou com o Magno também. Ele foi expulso de casa, não sei o que, foi lá para casa, morou lá em casa por conta da sua orientação sexual. E aí, acho que mora aí e tal, né? Aí eu peguei e precisava de paletó. Aí eu pedi a ele tem um paletó aí. Aí ele tem, mano. Aí ele me deu um paletó de veludo, verde. Bonito, verde lúcido. Aquele verde louro. Você também viu, rapaz? Tu usou? Tu sabe qual é? Eu botei aquele paletó e a minha esposa lá na boca da sala. Não ficou legal. Aí eu fui para a igreja, minha amiga, todo animado com esse paletó. Eu disse, pastor, o paletó foi aqui. Aí todo mundo brincando com a minha cara, né? Porque o pessoal parece que gosta. Aí eu peguei, aí eu não no espelho aqui, olhando no espelho aqui na casa, assim, Gideane, papai vai me dar um paletó. Aí Gideane, papai vai me dar um paletó. Mas teu pai nem vive tá mais, papai vai me dar um paletó. Estou sentindo isso. Aí quando foi no final do culto, a irmã olhou para mim, teve tanta caridade, meu filho, toma aqui o dinheiro de você para você. Aí ela parece que deu tipo
acho que foi R$ 100 na época, R$ 100. Aí ela falou com o pastor da igreja assim: ei, eu dei R$ 100 para comprar o pacote, acho que dá? Aí a esposa do pastor: muito pouco, pode dar mais. Aí ela: ei, vem cá, vou completar seu dinheiro. Aí no outro dia eu fui lá no Colombo, comprei aquele pacote da Colombo. Aí começa a aqui, Colombo, vai para coisa internet. É a perseverança. Aí eu comprei esse paletó. Então, é muito bom, irmão, quando as pessoas servem umas às outras. Eu tento ensinar muito ao Lian, que é melhor dar do que receber. Aí, ele vai lá, tinha uma merceariazinha lá no meu prédio, até o Azevedo lá. Ele foi lá, pega a caixa de chocolate. Aí ele disse: papai vai pagar no Pix. Aí sai com a caixa de chocolate e sai distribuindo para os meninos tudinho. Mas meu filho, assim, você vai quebrar o banco. É melhor dar o que você tem, não é o meu não. Assim é bom demais, eu gastei dinheiro meu aqui. Aí compra aquele vizinho de valsa, só aí sai distribuindo. Aí você está aprendendo, mas agora pega seus brinquedos, seus bonequinhos, pega seu bonequinho dele, é melhor. E aí, a nossa alma, que é tomada da vaidade, vai sendo quebrada nesse tempo. Quando nós começamos a servir as pessoas e quando nós dependemos de pessoas. Né? Eu sei que tem aquelas pessoas que... Tinha um amigo meu que os filhos dele já eram adolescentes, 17 anos, o controle, bem aqui o controle. Aí ele sentado no sofá, bem aqui assim, fulaninho, vem cá, o que foi, pai? Aí eu correndo, o que foi, pai? Pega o controle para mim, o controle. Aí eu me perdi de cheio, só para pegar o controle da mulher. E aí a gente às vezes não pode ser exagerado desse jeito, né? Se a gente pode resolver alguma coisa, a gente pode fazer, a gente faz. E não jura enganosamente. Quem nunca jurou enganosamente, né? Em relação a isso, estava meditando sobre fidelidade. Fidelidade, ela vai muito mais além do que você manter o seu casamento fora do adultério. A fidelidade vai muito mais além do que você não trair as pessoas que você disse que não ia trair. Quando você fala em fidelidade, é fidelidade à sua palavra. Se você disse que vai chegar às 7 horas, você precisa chegar às 7 horas. Se você disse que vai para a igreja, você precisa ir para você cumprir a sua palavra. E muitas vezes eu falo que, vai dar certo, aí eu não combino com a Juliana. Aí é um B.O., porque eu estou entre a minha palavra e a felicidade da minha casa inteira, da minha vida, né? Ou perder a casa numa fogueira santa. E aí eu tenho que dizer: mas eu dei minha palavra, eu tenho que ir agora. Mas você tem que combinar comigo, aí já era aquela discussão. Mas você disse que ia fazer, e aí você tem que fazer. E aí você não jura enganosamente. Você não cria uma falsa expectativa. Eu disse ao Lian: vou comprar isso para você, um brinquedo que nem existe, vou comprar isso para você. E agora? Jurei. Tem que ir atrás. Teve um dia que eu disse para o Dom: eu vou comprar um relógio do Sonic para você, o relógio do Sonic. Você já percebeu que gosta do Sonic, né? Ele corre até assim, igual o Sonic. Aí eu vou comprar um relógio do Sonic. Aí eu peguei, botei o Dom aqui no Sling, peguei o Lian, peguei o metrô e saí rodando esse centro inteiro. Fui todas as casas de chinês, coreano. Olá, eu quero um. Eu falo em coreano com eles. Eu quero um relógio. É Sonic. Não tinha esse relógio do Sonic, eu tive que comprar um relógio azul, eu vou comprar uns adesivos, mas eu tive que cumprir com a Mas aí eu fico com raiva, quando eu chego nos coreanos e fico querendo falar igual coreano. Eu quero um... Sou muito missionário, porque no Paraguai preguei em espanhol. Já viu? Eu quero agora uma paróquia para vocês e ficava inventando um espanhol que não existe. Mas se eu estou na cultura da pessoa, eu gosto muito de... né? Sou muito disso, a pessoa tudo de mim. Então você não pode jurar enganosamente, fala muito sobre fidelidade. Isso é uma das coisas que mais quebra a gente. Sobre dar nossa palavra, que nós precisamos cumprir, principalmente com aqueles que estão perto da gente. Porque se você cria uma expectativa na pessoa e não cumpre essa expectativa, isso vai perdendo, né? Eu e o Eduardo, mesmo quando eu estudo, porque o Eduardo fala uma coisa e eu contrarrei. Aí o Eduardo: não, a gente tem que alinhar. E aí isso a gente vai se alinhando, vai se ajustando até ficar bem. Amém? E aí ele diz assim, depois de você cumprir tudo isso, estar com as mãos limpas, com o coração puro, e não entregar a sua alma à vaidade, nem jurar enganosamente, aí você receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação.
Então a questão da salvação e da justiça de Deus está muito atrelada sobre isso. E nós estamos em crescimento, gente. Não existe aquela pessoa que começou a caminhada com Deus e magicamente a pessoa vira um super crente, né? Um santo, né? Não existe, mano. A gente é de glória em glória, de vitória em vitória. A gente começa a caminhada com Deus, esfria, volta e vai, até a gente criar uma solitude com Deus, até você ficar firme na rocha, né? As pessoas, tem muita gente que está, eu ouvi o cara falando assim, né? O cara no sinal pedindo um dinheiro, aí o cara disse, mancha, sai da pedra e vem para a rocha. Eu achei tão legal essa ministração. Sai da pedra do crack e vem para a rocha que é Cristo. E a gente começa a ficar forte como ele. E aí, às vezes eu vi uma pessoa falando sobre isso, sobre você firmar a sua casa na rocha e na areia. Quem já ouviu, né, essa mensagem? Eu sempre tive a expectativa de você fazer a casa em cima da montanha de rocha, que é sobre a rocha, e nunca fazer a casa na areia, né? Na praia. Eu sempre tive isso na minha cabeça. O cara está fazendo a casa na praia e o outro está fazendo em cima da rocha. Mas ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre você fazer a sua casa em qualquer local, mas os seus fundamentos têm que ser tão profundos que encontre a rocha. Entende? Então você vai cavando até você pegar uma estrutura, a rochosa mais segura. Aí você constrói sua casa sobre isso. Não está falando sobre local de casa, mas de profundidade em conhecer a Deus. Então, quanto mais profundo for o seu conhecimento de Deus, quanto mais você buscar, mais firmado na rocha você vai estar. Amém? Então ele vem sobre isso, fala sobre isso, sobre justiça. E a esta geração daqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. E eles levantai, ó porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Este é o Rei da Glória. Quando ele fala sobre portas, lá em Jerusalém, nesses lugares que as pessoas levantavam muros, né? Na época levantavam-se muros e fortificavam todo o local, né? Toda a cidade. Quando a arca estava vindo, ele diz assim, ó, abra as portas. Quando abria as portas, ele diz assim, ó, agora abra as cabeças das portas. Sobre as portas existiam mais outras portas que abriam para cima. Então ele diz assim, ó, se você abrir só aqui, não é suficiente para a entrada da glória. Abra também a porta de cima, a cabeça, né? Para que entre o Rei da Glória. Ele está dizendo para você, o nosso Deus é tão grande, que as pequenas portas que nós abrimos para Ele vir fazer morada não são suficientes. Se abra para o Senhor por completo. Se abra para o Senhor, pega aquele quarto escuro que você não mostra para ninguém e apresente para Ele. Pega aquela porta que você não quer abrir para ninguém e abra para Ele. E todos nós, irmãos, temos um local que nós precisamos que Deus habite lá. É um local escondido que a gente esconde todo mundo, que ninguém sabe. Só o Senhor conhece. E nós convidamos Ele para entrar. Ele diz assim, abra seus portais. Não abra só as portas do seu coração, mas se abra por completo para que a glória de Deus entre. Ele está dizendo, o seu Deus é grande. O seu Deus é enorme. O problema que você tem perante a Deus não é nada. Nós esquecemos que nós temos um Deus que nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Eu quero incentivar nessa manhã a você abrir o seu coração perante Ele, a você dizer, Senhor, entre no meu coração como o Senhor nunca entrou. Eu abro meu coração para que o Senhor faça morada na minha casa. E aí você vai ver a sua vida sendo transformada de dentro para fora. E todas as dificuldades, todos os pensamentos maus que você tinha, tudo que você atraía de mal com suas palavras, isso vai sendo moldado. Isso vai sendo mudado até que a glória do Senhor entre na sua vida e na sua casa. Amém? Então nessa manhã eu quero dizer isso para você.